Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quarta com Café. Exatamente, toda quarta-feira nos encontramos aqui no meu Instagram para falar sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano e, claro, as transformações que de fato estão impactando a nossa forma de trabalhar e de viver. E hoje, olha, vamos falar sobre uma transformação que provavelmente já chegou na sua vida, no seu trabalho e que você ainda não tenha percebido de forma completa, que é o que? A inteligência artificial. Isso mesmo. Quando a gente escuta muito essa dupla de palavras, inteligência artificial, muitas pessoas estão tendo arrepios, outras estão mais felizes. O fato é que nos últimos anos ouvimos muitas e muitas previsões sobre profissões que vão desaparecer, empregos que estão sendo substituídos, máquinas que farão o que a gente faz hoje. Meus amigos, já estão dizendo que teremos robôs em nossas casas logo mais, mas talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar, a inteligência vai substituir o meu trabalho? A inteligência artificial vai substituir o meu trabalho? Você deveria se perguntar como a inteligência artificial vai transformar a maneira como eu trabalho. Porque talvez, e muito provavelmente, a sua profissão ainda continua. Mas a forma como você exerce, essa sim vai mudar completamente. E é sobre isso que nós iremos conversar aqui hoje. Porque hoje eu vou receber um grande amigo, Thiago Muller. Thiago é uma pessoa assim, eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele é formado em análise de sistemas na PUC do Paraná, construiu uma trajetória profissional muito interessante, vocês vão perceber. Ele começou como desenvolvedor, depois passou pela liderança técnica, arquitetura de software, consultoria, gestão de produto, rede, enfim, vocês vão ver que o rapaz aqui não é mole. Hoje ele atua como consultor em gestão empresarial, agilidade e, claro, inteligência artificial. Mais do que ninguém, ele está apto a nos ajudar a conversar com a gente sobre esse tema maravilhoso. E existe uma característica do Thiago na sua trajetória que conversa muito com o nosso Quarta com Café, muito aqui com a nossa audiência, que é o quê? Ele já experimentou diversas carreiras, já precisou se reinventar várias vezes ao longo do caminho. Thiago, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso Quarta com Café. Eu já vou chamá-lo aqui para a gente iniciar esse papo. Temos dúvidas para tirar. Vamos ver se o Thiago aceita aqui o nosso convite. Aê! Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Me escuta bem? Tudo bem também. Ó, estou muito feliz da gente estar aqui ao vivo hoje, falando sobre um tema tão importante que as pessoas estão cada vez mais utilizando no seu dia a dia, mesmo que elas não saibam, elas estão Verdade. utilizando. E compartilhar um assunto como esse com um amigo muito querido é mais gostoso ainda, É tá? verdade. Meu amigo, antes, você viu que eu te apresentei aí nos conformes, né? Protocolar e tudo mais, mas eu queria ouvir da sua boca. A nossa audiência gostaria de ouvir de você Uhum. quem é o Thiago. Conta pra gente quem que é esse ser humano incrível que eu particularmente conheço de perto, mas gostaria que você, né, estendesse aí e falasse da sua boca quem que é o Thiago. Legal. Cara, sempre que eu escuto essa pergunta, eu sempre lembro de uma coisa, né? É o que a gente é, não é o que a gente faz, né? Mas o que a gente faz evidencia quem a gente é. Bom, Então, cara, quem eu sou? Sou Thiago Mulick, né? Tô com 41 anos hoje. Eu sou, eu sou um cara muito focado em disciplina, gosto legal. muito de disciplina. Aprendi muito fazendo com isso, tanto a disciplina do corpo quanto a disciplina da mente. Né? Sou cristão, então tenho valores aí Tamo junto. vindos da parte de Deus, né? Então, coisas que acabam guiando. Cara, eu sou um cara muito pragmático, ou na verdade procuro ser, né? Nem sempre a gente é, mas procuro ser objetivo. E uma das coisas que eu aprendi com a palavra pragmatismo, que ela é diferente de prático, né? Porque o prático muitas vezes passa por cima de coisas importantes, e o pragmatismo, na verdade, ele é objetivo, mas sempre cuidando de detalhes. Então, é uma das coisas que eu busquei muito na minha jornada. Então, agora comentando um pouco do que eu já fiz, né? Então, essa é uma das coisas que eu já fui professor de matemática e professor de português, porque justamente entendi que tem uma lógica por detrás, então são coisas que eu já fiz. Legal. É,
Então, quem eu sou, né, e conforme eu trouxe aqui, foram coisas que foram me guiando, inclusive, para minha carreira, né? E aí, comentando de carreira, né, como você já trouxe um pouquinho, bom, eu já fiz de. Tu trouxe a parte mais técnica, né, que foi o que eu já fiz, mas pulando isso, né, já que você já apresentou, cara, eu já, de fato já fiz muita coisa, né? Então, como eu falei, já fui professor de matemática, já fui professor de português, eu Legal. já fui informalmente um instrutor de educação física, né, para Legal. a pessoa já saber também. Já fui músico, já fui músico, né? Então, ou seja, até existe uma brincadeira na tecnologia que grande parte das pessoas da tecnologia estão lá porque a música não deu certo, né? Então, é uma Exatamente. coisa engraçada, né? Mas não foi o meu caso porque eu tive proposta e acabei tomando uma decisão. Mas eu também já fui músico, fui instrutor de dança, né? Também. Já fui escritor, por um tempo eu escrevi para uma coluna na antiga Yahoo, né? Então também já fiz um pouquinho disso. Cara, e agora acho que o que me vem à mente aqui é o que vem, né? Porque já fiz de fato bastante coisa diferente, eu já fiz, assim, para me Legal. provar, para experimentar mesmo, né? Já trabalhei com vendas, já trabalhei com. Já experimentei várias áreas, né, de atuação, mesmo na tecnologia. Eu passei por bastante diferentes empresas, atuação em coisas diferentes. Então, uma das coisas que acho que eu procuro esse também é um cara adaptável, né? Então, Legal. assim, você vai descobrindo que diferentes conhecimentos eles servem para diferentes áreas, né? Então, coisas que você faz, por exemplo, na vida profissional serve para pessoal e coisas que você faz muitas vezes na pessoal funciona na profissional também. É isso aí. Então, essa parte de você ter uma flexibilidade e uma adaptabilidade a ambientes e a pessoas tem muito a ver comigo, assim, sabe? Então, sempre procuro, nesse sentido, trabalhar isso, né? Meu amigo, olha, eu fiquei impressionado com algumas coisas que você falou. Eu sabia que a gente tinha algumas coisas em comum, né? Porque eu também venho Uhum. da área de tecnologia, mas instrutor de música é outra, de música, de dança é outra coisa que eu também já fui. Eu conheci a minha esposa Silene na dança também, então a gente tem Olha várias aí, coisas em comum e também somos multidisciplinares, porque não, do verdade. jeito que você falou assim, e é legal porque assim, duas coisas que você falou importantes aí logo de cara, que é a gente entender que não existe duas vidas, né? Profissional, pessoal Sim, é uma coisa só, e quanto perfeito. mais a gente entende isso e sabe lidar com isso, as coisas acontecem. E a outra é que não precisa ser, a gente não precisa construir uma carreira linear, né? Assim, aquilo que a gente Perfeito. decidiu lá no passado, a gente carregar para sempre, se a gente quiser e tiver outras aptidões, quiser experimentar coisas, é isso, a gente precisa fazer isso com leveza. É um Tiago, antes da aprendizado gente entrar que. nesse assunto sério, eu sempre faço essa pergunta, eu queria saber se você lembra como você me conheceu, como que os nossos caminhos se cruzaram, porque eu gosto muito de fazer essa provocação para as pessoas perceberem, né, da Uhum. onde que surge algo assim, uma amizade, né, uma conexão, ao Sim, ponto da gente estar aqui hoje conversando assim, de uma forma muito mais tranquila e próxima. legal. Cara, a gente comentou que a gente é adaptável, né? Então, ou seja, uma das coisas do adaptável é buscar diferentes conhecimentos, né? E, e eu, como um cara cristão, e também um cara curioso na parte espiritual, acabei conhecendo outras religiões, né? E tendo contato, e nesse fomento eu acabei tendo contato com o que a gente conhece de constelação familiar, né? Então, ou seja, uma coisa meio nada a ver com o que a gente faz, Exatamente. mas assim, tá voltando num ponto que tu comentou, o autoconhecimento, tanto em mente quanto em questão espiritual, né, me reforça uma frase que eu escutei e que faz muito sentido, como você falou, né? A gente é uma pessoa só. Ou seja, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então a gente precisa se descobrir, a gente precisa evoluir para que aquilo que a gente entrega tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né, ela também tenha a poder e alcance. Legal. Mas aí voltando ao que no momento, ou seja, eu estava fazendo um curso, né, de constelação familiar e, cara, normalmente o público lá era muito mulher, né? E aí no meio do público, opa, peraí, tem dois, acho que tinha umas duas pessoas, falei que tem um homem aqui no meio, né? Então, assim, foi interessante saber que tinha outras pessoas e eu não era o único, o Legal. único lá naquele ambiente, né? E, cara, foi bacana porque aí, primeiro a gente se conheceu, eu te ouvi muito, né? Naquele, porque a gente ficava trocando ideias, mas não conversava. Mas nos eventos que a gente acabou participando, cara, foi muito legal ter alguém com uma visão, né? Que uma ideia, papo de homem a gente fala papo de mulher, né? Sim, sim. Então assim, a gente
bebia muito de todas as visões ali, mas aquele momento a gente poder conversar e trocar alguma ideia sobre isso foi bem rico, porque era um momento de vulnerabilidade, né? Obviamente, a gente está ali no momento para se descobrir. E foi muito legal a gente perceber que tem coisas que não era só eu que estava vivendo, era você que estava vivendo também, e Legal. vice-versa. Então, tivemos experiências nesse âmbito bem interessantes. E, obviamente, no meio ali, a gente fala também de negócio, né? Com certeza. Então, já buscamos fazer alguma coisa nesse sentido, falar de clientes e tudo mais, sobre IA também. Então, isso é bem importante, ver essa trajetória, essa autodescoberta e como vem, né? Então, eu lembro muito bem desses dois eventos bem Sim, claros, né? A gente no evento presencial falando de negócios e da gente mesmo e na constelação. e é interessante que quando você falou de vulnerabilidade, essas coisas, parece que quando a gente se permite, né, se mostrar vulnerável, né, e a gente entende, né, sobre que isso é possível, parece Uhum. que a gente atrai, né, relações mais sólidas, né, mesmo que por um curto espaço de tempo, né, Sim, e a gente acaba se conectando com algumas pessoas mesmo, e levando isso para a vida, enfim, é muito legal e, enfim, é verdade. verdade. A gente hoje está aqui por, sei lá, faz mais de um ano que a gente se conheceu e as coisas vão acontecendo. Tiago, É. cara, eu falei que você já foi desenvolvedor, já foi arquiteto, né? Uhum. Dentro da área de tecnologia, muita coisa aconteceu. Hoje trabalha diretamente com IA. E Uhum. olhando para essa sua trajetória, né? Com tanta coisa, como que você me diz assim, né? Como você conseguiu mudar, né? Dentro da sua visão tantas vezes, sem precisar de fato, né? Ou sem entender, ou entendendo que não precisa começar do zero. Assim, como que é isso na sua Sim. cabeça? Vamos lá. Eu trago primeiro uma frase de cunho filosófico e depois uma de cunho prático, tá? Porque, assim, é, a, a mudança, ela precisa acontecer, ela sempre vai acontecer de duas maneiras, né? Ou você deseja aquilo tanto a ponto de você fazer alguma coisa diferente, ou você sofre na falta daquilo a ponto de você ter que fazer diferente, É legal. né? Então, ou seja, eu tô pela primeira via, né? Ou seja, já entendi o movimento, então, vendo que tá acontecendo várias coisas, inclusive no mercado, a gente precisa se adaptar, né? Então, desculpa, perdi o finalzinho o finalzinho da pergunta, repete para mim? Não, é como que você lida, né? Como que você consegue lidar com tantas mudanças, né? Sim, Sem entender, né? Que tipo, por exemplo, veio inteligência artificial, você fala, pô, vou sim, começar do zero, a gente sabe que não vai. Então, como é que você consegue entender tudo isso, pegar toda essa, sim, essa questão da sua jornada profissional, né? E perfeito. trazer para o presente, né? E como força, e não como assim, poxa, tem um buraco aqui nessa Isso. trajetória. E aí o segundo ponto, que é o lado mais prático, é justamente o quê? Porque a IA, se você não está acompanhando, a primeira coisa que tem que estar na tua mente é que a IA, na verdade, ela vai só exponencializar aquilo que você já tem, né? Uhum. Então, ou seja, a IA não vai fazer algumas coisas. Então, ela ainda depende do fator humano. Então, ou seja, se você é bom em alguma coisa, a IA vai exponencializar isso ainda mais do jeito que você é. Se Legal. você não é muito bom naquilo que você é, ela também vai exponencializar isso. Então, o lado cara, a IA sozinha hoje ainda não faz nada. E, aliás, ela não vai fazer ainda porque ela está aprendendo, inclusive com o ser humano, né? Vai ter coisas que vão acontecer nesse sentido. Então, assim, ao invés de a gente ficar preocupado com aquilo, porque talvez ela está fazendo coisa que a gente está fazendo, na verdade, não, porque o que acontece? Ela precisa de uma base para poder exponencializar isso. Então, a base é você. Então, esse é aquele momento em que você olha assim, pô, peraí, então, a IA não vai me substituir agora porque ela não é eu, ela não tem como ser o Thiago. Mas o que o Thiago tem, a IA vai poder aproveitar para colocar isso melhor, né? Então, acho que esse aqui é o segredo, né? Primeiro, entender que precisa de mudar. E segundo, é que ela vai, na verdade, te alavancar naquilo que você é muito bom, né? Sim. Você falou uma coisa que eu lembro do ensinamento que minha mãe falava, acho que minhas avós ouviam falar, né? A mãe da minha mãe, da minha esposa fala, minha esposa fala para os meus filhos que assim, ó, ou você aprende ou você muda pelo amor ou você muda pela Exato. dor. E você trouxe isso, né? Claro, de uma outra forma, mas é basicamente isso. E o que a Isso. gente percebe que assim como você, né, acabou de dizer que aprendeu dessa forma, né? Ou seja, aí pelo amor mesmo, pela necessidade, ou muitas vezes entender que, poxa, eu tenho que estar em constante mudança para crescer, para Uhum. desenvolver e tudo mais. Então, quando um profissional, assim como você aprende, né, a se reinventar, você acredita que ele já sai na frente desse novo mercado, ele já é, ganha uma vantagem competitiva, enfim, com relação à inteligência artificial? Como que você vê isso? Cara, isso é um ponto bem importante, tá? Porque, assim, de fato, existe bastante.
não vou dizer mitos, né? Mas existe bastante preocupações com coisas que não são verdades. Então, assim, por Uhum. exemplo, né? Todo mundo, uma coisa que todo mundo fala é que, putz, geração nova vai ter muito mais facilidade de lidar com IA. Porque geração nova, então é que nem você pegar um celular e entrega pra criança. A criança começa a mexer no celular, parece que você aprendeu tudo rápido. E com IA Sim. vai ser parecido. Só que uma coisa que essa geração nova não tem com IA é experiência, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, saber de matemática, por exemplo, era uma coisa muito mais importante que outras coisas. Porque Sim. se fala de exato, você precisa fazer cálculo e tudo mais. A IA mudou isso, porque isso você pode passar para a IA. Agora, o que que a IA não faz? A IA não sabe conversar, a IA não sabe fazer as conexões. Então, ou seja, uma pessoa hoje que tem um português muito bom lidar melhor com a IA do que uma pessoa que não. Por quê? Porque a IA vai fazer aquilo que você pede, né? E eu tenho uma história engraçada pessoal que eu tenho Alexa em casa, né? Obviamente, então para Uhum. algumas coisas eu automatizo e tal. E algumas vezes, sei lá, tô cozinhando, tô fazendo alguma coisa e eu falo, Alexa, conta 10 minutos. E ela conta 10 minutos para mim, daqui a 10 minutos ela faz isso. E certa vez uma pessoa foi usar a IA e falou assim, Alexa, conta até 10. E aí a Alexa começou, 2, 3, 4. Por quê? Porque a forma como você exibe a informação muda como a IA vai interpretar o comando que você deu, né? Então, ou Sim. seja, se você sabe usar bem as palavras, você sabe os significados delas, conforme você passa isso para ela, ela vai entender de modo correto, entendeu? Então, isso mostra o quê? Que a pessoa, se a pessoa tem um bom português, e aí vamos trazer para o lado profissional, se a pessoa é um bom designer, se a pessoa é um bom marqueteiro, se a pessoa é um bom produteiro, né? Então, cara, ela vai sair na frente, porque a experiência que ela tem vai Mas fazer com que pode- ela converse com a IA de modo muito mais produtivo do que com outra pessoa que não sabe. Uma outra analogia para fechar isso é como assim, que eu escutei uma pessoa falando uma vez, assim, imagine que o Elon Musk vai falar contigo, né? Você tem a oportunidade de conversar com o Elon Musk. O que que você vai perguntar? Cara, dependendo da pessoa, ela não vai saber que tipo de pergunta fazer, Nem porque a o que pessoa tá falar. ela tá num nível tão elevado que você não tem ainda subsídio para perguntar isso para ela. Então, cara, você vai ter que estudar para chegar lá. Então é a mesma analogia com isso. Então, ou seja, se você não sabe como falar com a IA, você não vai colher o que ela tem de melhor, entendeu? Isso é legal, porque você acaba mostrando que só o fato de ter a IA em si, isso não transforma em oportunidade. Até porque a Exatamente. sua transformação profissional não começou com a inteligência artificial, né? Várias coisas Exato. aconteceram no seu passado, que é a experiência que você acabou de trazer, que colaboram para que você faça um bom uso da tecnologia que se apresenta hoje para você, né? Exato. Porque de fato é isso, né? E muitas vezes a gente fica, né, escutando muita coisa que você falou, né, muito barulho, vamos dizer assim, e eu gostaria que a gente começasse a separar um pouco, né, o que de fato é a realidade, que é o que você vive Uhum. hoje, do barulho, né, completamente Sim, dito, porque o que a gente mais escuta é profissões vão desaparecer, né? Outros perfeito. dizem que a gente está exagerando o impacto da IA, né? A minha experiência recente, né, eu percebo assim, ó, que houve uma euforia muito grande, Sim. né? Tanto que a gente percebe, né, grandes empresas de tecnologia que deram alguns tiros no pé ainda, né, por conta dessa Uhum. correria. Agora já está existindo um movimento um pouco mais tranquilo, né, houve uma série de demissões, agora as pessoas estão recontratadas, enfim. Então eu acho que Perfeito. muito disso, né, é um pouco dessa falta de entendimento, né, do que realmente vai acontecer, né, as pessoas se apavoram muitas vezes, né, Sim. mas o que né, o Tiago percebe que a inteligência artificial está mudando de verdade na forma como a gente trabalha, né? Porque eu não vejo todo dia no jornal falando, ó, oh, essa profissão não existe. As pessoas estão dizendo que as profissões vão sumir. Claro, Sim. né? Por exemplo, hoje em dia não existe mais, né? A gente não faz mais curso de datilografia, de Perfeito. digitação. Tem coisas que realmente não fazem mais sentido, mas Uhum. né, tem coisas que se permanecem adaptadas até hoje. Sim. Você hoje, no dia a dia, o que você né, já vê que está mudando na forma como a gente trabalha? Perfeito. Cara, acho que aí é onde eu posso falar um pouquinho da área onde eu atuo, porque de fato essa é a dor do momento, né? Existe uma necessidade, um barulho e até uma ansiedade de adotar a inteligência artificial, mas as pessoas não sabem o caminho de como fazer isso, tá? Nas empresas isso é muito mais dolorido, por quê? Porque você tem uma Sim, corporação para fazer, e aí você não sabe como fazer. Às vezes você traz IA para dentro da empresa, mas ela é mais um problema, um novo problema do que uma ajuda.
Então, existe formatos de como fazer isso, tá? Então, sim, a gente viveu um momento de barulho no mercado muito grande, porque a IA começou a fazer algumas coisas, né, que antigamente não se achava que era possível, tá? Então, por exemplo, atendimento, né? Atendimento no WhatsApp, por exemplo, né? Quem diria que uma IA conversar comigo e eu não ia perceber que era uma IA falando comigo, né? Ou então, quem diria que um dia eu receberia uma ligação no meu telefone e com a voz da pessoa que eu estou ouvindo e não é, né? É, Daqui a um tempo a gente vai ter que perguntar assim, quem diz que esse momento aqui não é uma IA falando com o Jorge, né? meio Então, Matrix. então, assim, existe barulho mesmo, tá? Por quê? Porque, de fato, a IA cria esses contextos. Só que o que vem por detrás disso é que ninguém vê, tá? Eu tenho dito quando a gente entra nesse assunto, que a IA, assim como aconteceu em outras revoluções, que algumas definições de palavras mudaram, então, fazendo Uhum. contando um caso aqui, né? Na era do computador, quando o computador viu, todo mundo entendeu que a palavra inteligência, ela não tinha a ver com o acúmulo de informação, e sim com o uso de informação. Então, Uhum. você, às vezes, com pouca informação, conseguir resultados melhores do que aquilo do que uma pessoa com muito conhecimento. Porque uma pessoa que tem memória é uma pessoa que tem memória, mas uma pessoa que tem inteligência, ela pega informação e ela transforma para fazer isso. Exato. Na era da IA, a palavra que eu estou vendo que está sendo mudada é a palavra produtividade. Porque todo mundo está achando que IA vai entregar muito mais coisa, mas também vai entregar muito mais problema. Então, o que Exato. acontece? Produtividade tem a ver com eficácia, ou seja, se a informação que está sendo entregue, de fato, ela é a informação que precisa ser entregue, né? É como fazer a coisa certa no momento certo, porque se você fizer a coisa errada no momento errado, você só perdeu tempo. Então, ela está Uhum. mudando isso. Então, ela entrega várias coisas, mas se você não tem a coragem de olhar, né, e validar aquela informação, você perdeu tempo, entende? Então, ou seja, hoje na adoção, eu coloco isso em duas frentes. Primeiro, pessoal, né? Como é que você adota pessoalmente a IA? Cara, como eu comentei antes, o uso de português, né? Do tipo, conversar com a IA. Hoje, conversar com a IA tem um nome, prompt, ou seja, são comandos que eu passo para ela, e se eu escrevo bem um comando, ela vai entender. Como é que eu faço isso? Cara, é alguma coisa que você faz diariamente que vai te dar uma mudança de abordagem em alguns aspectos. Exemplo, eu tenho aqui no meu dia a dia uma IA que eu faço o quê? Eu faço um acompanhamento de saúde, né? Uhum. Então, ou seja, eu montei um prompt com aquilo que eu quero que ele olhe, diferentes tipos de medicina e coisas do gênero. Escrevi bem, é um texto meio comprido, mas expliquei para ele o que eu quero que ele analise, tá? Então, ou seja, depois que eu faço um exame, eu passo para ela, cara, dá uma analisada para mim. Tá baseado nisso, Legal. o que você me sugere? E aí ele me dá um negócio. Por quê? Porque quando eu tenho uma consulta com um médico, eu já venho preparado em cima daquilo que eu vejo. Então, quando eu vou falar com um médico, fala, cara, eu dei uma olhada nesse assunto, eu vi que essa substância representa isso, essa substância representa isso. Eu vi que no meu exame tem esse tipo de coisa. Então, quando eu vou pro consultório médico, a minha conversa é outra. A consulta fica mais rica, né? Porque eu não estou só se recebendo que o cara fala, faz isso. Não, peraí, eu já conversei com ela, já criei um raciocínio. E se ele me falar alguma coisa que não serve, porque, né, ainda existe o fator humano, porque pode ter erro, eu me previno disso. Então, assim, eu mudei a minha forma de ter uma consulta médica, por quê? Porque quando eu vou lá, deixou de ser o 15 minutos, eu vou perguntar, É eu vou legal. interagir com ele. Então, eu mudei minha vida por causa da IA, tá? Mesma coisa com, por exemplo, finanças. Cara, hoje em dia é muito fácil você criar um prompt em que você vai passando as contas e ele faz uma análise do que você faz. Então, isso normalmente você fazia o quê? Na mão, planilha. Cara, Planilha. não. Se você criar um agente, né, uma IA que recebe a planilha, ele vai te fazer um relatório para te dar insights, inclusive, com relação a isso. Hoje, também, falando de finanças, está muito em voga a questão de investimentos, né? Então, ou seja, óbvio que quando eu falo de investimentos, tem que estar olhando o mercado, alguma coisa do gênero, e algumas IAs não têm tanta acesso a algumas informações como tem outras, né? Mas, ou seja, é uma outra forma. Você pode identificar, cara, onde é que é o melhor? Você passa um gráfico para ela, ela te analisa, cara, esse aqui é um bom investimento, esse não é, tá? Do lado das empresas, o ponto é, tem muita gente que leva essa mesma abordagem pessoal para a empresa. Então, cara, o que vão fazer? Vou montar bom prompt, vou fazer, não sei. Para algumas coisas até funciona. Só que Uhum. para empresas, a linha de raciocínio é o seguinte: é aquilo que eu entrego para o cliente final. Então, quando o cliente me pede uma coisa, vai passar por vários departamentos da tua empresa até que você Uhum. consiga entregar alguma coisa para ele. Cara, então, esse processo, tá? Esse processo, talvez ele possa ter algum envolvimento de IA. E aí eu não estou falando de colocar em IA inteiro nesse processo. Coloque em alguns pontos. Por quê? Porque em algumas coisas e algumas tarefas elas são tão
operacionais repetitivas, que o tempo que você perde nessa atividade, você poderia estar otimizando o teu tempo para entregar teu produto mais rápido, porque a IA já vai fazer o quê? Você vai explicar para ela assim, eu faço isso aqui dessa forma, assim, 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 assado. Ponto. Na hora que ela entrar com aquela informação, ela vai executar aquilo em segundos, porque você demora mais tempo, obviamente, e vai entregar pronto. Então você já pega o resultado disso, como se você tivesse mesmo feito, para continuar fazendo um trabalho que vai para os outros setores. Então, a maneira hoje eu olho para as empresas e apoio é justamente como é que eu adoto a IA dentro da empresa, porque existem vários processos, muitas empresas muitas vezes nem têm, esse é um ponto, tá? Então, ou seja, Aham. a IA ela precisa entrar em processos que elas estão mais maduros, para que eu consiga, de fato, otimizar o tempo. Lembra que eu falei de performance, né? De produtividade? Porque a primeira coisa que eu vou fazer é otimizar tempo, porque ela faz aqui, ó, Uhum. rapidão. Mas o resultado vai depender de como você instruiu ela a fazer. Legal. E é interessante que ouvindo você falar, me parece que a gente tem que se preocupar muito mais, ao invés de substituir as pessoas ou Uhum. profissões, enfim, a gente olhar para as atividades que a gente faz, Perfeito. as tarefas e substituir isso de alguma forma, né? E não precisa ser simplesmente deixar de fazer ou substituir A por B. Às vezes é a Uhum. forma, né? Como você falou, poxa, hoje eu faço dessa maneira, como que a IA me ajuda a melhorar a forma, né, de eu fazer e tudo mais. Uhum. E eu adorei esse negócio né, dessa sua IA te ajuda com a medicina e com a saúde. Né? Claro, com as finanças é um case bem bacana também. E eu acho que a gente precisa começar a ter familiaridade com isso, né? Sim. Então, assim, mais do que ter medo ou falar assim, ai meu Deus, eu não vou olhar para isso, é começar, né? Começar a olhar. Eu lembro que quando a internet veio, foi muito também, muito parecido. Exato. Ah, a internet vai acabar com um monte de coisa. Ah, porque a internet isso, porque a internet aquilo. A internet, ela vai permanece até hoje, a inteligência também. Então, quanto mais rápido, eu acho que você abraçar, vamos dizer assim, a IA, né? Uhum. Melhor as coisas vão acontecer, né? Perfeito. Porque é muito, né? A gente percebe que a gente já vê, né? Que as pessoas conseguem fazer coisas diferentes. Você acabou de dar alguns exemplos muito importantes, interessantes, então assim não tem que ficar lutando com isso, né? Contra isso, né? Uhum. Thiago? Eu acho que é uma perda de tempo, né? O que você percebe com relação às pessoas que estão ou empresas mesmo que estão relutando ainda em aceitar que a IA já é uma realidade? Meu amigo, em uma frase sucinta, elas vão ser engolidas, né? Porque, de fato, assim, a IA hoje não vai substituir ninguém, mas alguém que use IA vai se substituir, né? Então, assim, como você mesmo comentou, é um caminho sem volta. A IA não vai deixar de existir agora, né? A não ser que esteja um efeito catastrófico e aí a gente volte na era na era das pedras, né? Uhum. Mas, cara, não existe como mais, entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, existem empresas de produtos que elas fazem estudos, né, que a gente chama de discovery, em questão de segundos ou até dias, quando é mais robusto, do que discovery antigamente que era feito manualmente, que demoravam semanas ou até meses, né? Sim. Em alguns casos. O resultado, às vezes, é o mesmo, só que a diferença é que, né, e eu tô falando aqui pessoas experientes, né? É o Uhum. mesmo, só que o tempo que você levou aquela informação é muito diferente de uma pessoa que não utilizou. Então, hoje, como sempre, tempo é dinheiro, né? Essa é uma frase que já se falava há muito tempo atrás e a gente está cada vez mais entendendo quanto tempo faz diferença na vida. Então, de fato, o alarme aqui, o alerta é que não existe não aderir a IA, Não, tá? caminho sem volta. Talvez em questão de gerações tenha diferentes tipos de abordagem, mas você não aderir a IA é um risco muito grande, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Até porque o custo, né, que hoje o que pega bastante é o custo da IA, né? Data centers, enfim, um monte de, né, água para refrigerar, né, os data centers, enfim. Isso já está sendo resolvido, inclusive. Eu acho Sim. que semana retrasada eu vi um vídeo do Google lançando data centers no oceano para Uhum. economizar a questão de uso de água, de refrigeração dos data centers. Então é o que você falou, né? É uma realidade sem volta. Se vai Sim. continuar sendo da mesma maneira, se vai ser adaptado, se vai reduzir um pouco o uso ou se vai aumentar ainda mais, isso o tempo vai nos dizer, mas
que ela vai deixar de existir, realmente eu acho muito improvável. Não sei o que aconteça, como você falou, né? Uma catástrofe, algo muito assim, né? Enfim. Mas então a gente percebe o quê? Que a IA ela vai começar a substituir tarefas, executar Uhum. tarefas de forma mais eficiente, como você falou, com mais agilidade. Coisas que você demorava uma semana, você vai fazer em dias, ou muitas vezes em horas. E aí surge aquela coisa, né? Então tá, se a IA ela vai usar aquele esforço, né? Vai substituir o esforço exagerado que a gente tinha, né? E vai Uhum. acelerar esse processo, onde vai ficar, né? Que valor que vai ter essa pessoa, esse profissional? E aí eu queria saber de você no sentido assim, quais competências humanas, né? Porque como você mesmo Uhum. falou, a IA vai substituir um monte de coisa, mas o humano ela não vai conseguir Uhum. substituir. Ela pode chegar muito perto, né, em algumas questões, né, e tudo mais, mas no sexto sentido, por exemplo, aquela coisa, né, da Sim. empatia, uma série de coisas a gente sabe que não vai substituir. O que você entende dentro da sua experiência, que com certeza é muito maior que a minha e que muitas pessoas que estão nos assistindo, quais competências humanas você observa que vão se tornar mais importantes, Uhum. né, dentro dessa questão e até mesmo para ajudar a IA a fazer o que de fato, né, ela precisa. Assim. O que você percebe? Porque provavelmente você vê duas pessoas tentando fazer a mesma coisa e está observando por que uma faz melhor, outra não faz, o que Exato. essa pessoa tem, o que você consegue nos compartilhar, Tiago, assim, nesse sentido de, poxa vida, ó, não se preocupe, foque nessas habilidades humanas, né, que eu tenho certeza que você vai se adaptar melhor à IA, enfim, Uhum. qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Vamos lá. Que nem eu comentei, né? A gente, há um tempo atrás, a questão de matemática e cálculos era uma coisa muito importante. Então, ou seja, exatas talvez seja o foco daquela época, né? E aí, usando uma outra frase de filósofo, tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Então, ou seja, a Uhum. humanidade se focou em exatas, surgiu a IA. Então, aqui é um produto justamente de focar muito nesse tipo de coisa. Então, o que que a gente está percebendo hoje, que já que a gente tem apoio, né, na exatas, agora a área que vai ser fomentada é a área de humanos. Então, assim, eu olho primeiro na questão das faculdades, né? Então, ou seja, hoje não vou dizer saída, né? Mas Uhum. hoje é onde a IA não entra justamente em todas as ciências humanas, né? Então, seja medicina, seja pedagogia, enfermagem, tudo que envolve a área humana é onde eu percebo que as pessoas precisam se desenvolver. E aí, claro, você não precisa ser um profissional da área de humanas, mas skills, né, habilidades que humanas vão ser muito, muito, muito necessárias. Então, assim, onde eu percebo skills sendo precisadas, como eu disse no começo, português. Cara, português é uma das dos conhecimentos básicos que muita gente hoje não tem domínio. Você percebe, de certa forma, que algumas pessoas têm muita dificuldade de se expressar, e às vezes não é nem se expressar, mas, de novo, o uso da palavra, das palavras corretas faz muita diferença. Então, dentro Se do mundo. comunicar, né? Tem Exato, gente que tem dificuldade extrema em se comunicar. perfeito. Hoje se É, comunica, por exemplo, hoje eu estou me comunicando com você. Daqui a uhum, pouco eu preciso me comunicar com a IA. Então, se eu não comunico bem com o Tiago, que dirá com uma inteligência artificial, né? exato. Porque já existem estudos, Tiago, acho que você sabe disso, né? Que daqui a pouco, inclusive, eu acho que na Microsoft já existem, né? Então, por exemplo, daqui a pouco o Tiago pode ser um colaborador da minha empresa, e eu vou ter que fazer a gestão do Tiago, Uhum, mas eu vou ter que fazer a gestão de uma IA, de um agente de IA, daqui a pouco talvez até de um robô. uhum. E aí, como é que eu vou fazer isso? Se eu não tenho a capacidade, como você falou, de comunicação, de conversa, fazer boas perguntas, entendimento, cara, então assim, é muito disso, né? Isso. Desse feeling de ser humano, né? E aí, outra coisa também que eu percebo que é muito dinâmico é, por exemplo, a oratória, né? Então, assim, hoje você percebe que tem robôs falando, mas a oratória, você ainda consegue perceber quando é um robô falando contigo, um agente falando contigo, quando é uma pessoa. Porque Uhum. você percebe nos trejeitos, no timbre da voz e algumas coisas que, por mais que ele tente imitar, não sai igual. Eu já fiz alguns testes, inclusive com o meu, enfim, para vários canais de comunicação, cara, não fica igual. Por mais que você explique para ela, mas isso para ela é mecânico, não é Uhum. fluido. Então, isso que envolve o ser humano de fato nas coisas que a gente faz, tá? Ou seja, que normalmente é o que está aqui e não aqui nas mãos, é uma outra analogia que eu utilizo,
não tem como ser substituído. Vai chegar muito perto, mas ainda não tem como. É legal. Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, fez uma pergunta, eu não lembro quem que era exatamente, mas o cara perguntou assim, tá, se a IA vai fazer tantas coisas, né, o que sobra para a gente? Aí o cara falou assim, o que sobra para nós é sermos humanos. Exato. Então é basicamente o que você está falando, assim, né? É a gente, né, perceber quais são as habilidades que a gente tem natas como seres humanos, né, que é a questão do sentimento, né, da oratória, da Uhum. entonação, né, porque por mais que você explique para uma IA, né, como que é queimar a mão, né, ela nunca sentiu como que é Perfeito. queimar a mão de fato, né? Então tem essas questões todas que têm a ver com a experiência também que você falou lá no início. Então acho que é muito importante a gente entender isso. Agora, você acredita que dentro dessa questão, né? Até porque a gente percebe que, como você falou, cara, poxa, eu quero ler um livro, mas não estou com Uhum. tempo de ler, eu preciso entender o que tem ali. Eu peço para ir, ela traz um resumo e fala, cara, legal, eu já sei do que fala nesse assunto. Né? Uhum. Poxa, eu tenho que aqui analisar uma planilha gigantesca que eu levaria semanas. Pô, o cara traz para, né, o cara IA traz para mim rapidamente, assim. Então, claro que existe um risco, né, da IA nos tornar cada vez mais produtivos. Né? Eu Uhum. acho que esse risco é eminente, nós vamos nos tornar mais produtivos. Mas você acha que existe um risco da gente começar a pensar menos? Na verdade, isso já acontece, tá? Um dos motivos, não sei se você já ouviu isso, mas já foi amplamente divulgado, que a geração que nós estamos hoje é a geração com QI abaixo da anterior, né? Pela primeira vez na história, nós temos uma geração que o QI está abaixo. E um dos motivos é justamente a IA, né? Eu, uma vez escutando um podcast, acho que foi do Bruno Perini, no Sócios, ele fez um cenário que eu achei que eu nunca esqueci. Que ele falou assim, cara, o professor, né, vai montar uma prova. Daí o professor fala, cara, eu vou fazer uma prova sobre isso. Ele vai lá e faz a prova, o exercício. Aí ele vai lá, viu a prova, ele consulta, vê que tá ok as Uhum. perguntas e passa para o aluno. O que o aluno faz? Fala, me responde essas perguntas. E aí ele faz, responde, tudo, te tira 10, mas o aluno não aprendeu nada. Então, sim, isso é um risco muito alto, tá? Porque, de novo, essa pessoa, esse aluno vai pagar essa conta no momento que ele nem vai perceber, quando ele de fato talvez for substituído, porque ele não vai ter de novo experiências e ter adquirido conhecimento para conversar com a IA, quando depender dele, O tá? cognitivo vai ficar Ou- fraco, né? Exatamente. Então, assim, isso é um risco muito alto, porque assim é, é um grande risco quando, por exemplo, pessoas que e é até existe vários memes com isso, que é um risco de pessoas substituírem atividades que são de cunho humano, né, para IA. Então, por exemplo, eu montei uma IA para mim que é o meu terapeuta. Cara, já está comprovado que a IA ela tem não é, não vou dizer tendência, mas ela é meio programado para ela te defender. Então, imagine uma situação que está de conflito. Cara, tá errado aquele Nossa, negócio. Thiago, Daí você você fala assim, falou, conversei com uma pessoa aqui, cara, a pessoa não sei o que, não sei o que lá dela. Não, é verdade, você tá certo, ela não cara, sei o quê. você E tocou aí eu num falei assim, cara, ponto. você se acabar induzindo uma pessoa para um comportamento ruim porque você substituiu a leitura de uma pessoa, entendeu? Você tocou num ponto assim. Esses dias eu vi um vídeo do Karnal entrevistando a IA, né? E aí tinha uma análise que falava justamente o que você acabou de trazer, né? Que a inteligência artificial ela foi construída para nos auxiliar, né? Exato. E esse auxiliar é de várias maneiras, até o ponto de nos agradar, de nos querer, né? Querer nos ver Uhum. bem. Então ela vai tentar fazer de tudo ali para trazer uma resposta muitas vezes satisfatória, que nem sempre é a resposta certa. E aí, eu tô nesse ponto aí de terceirizar a terapia, né? Uhum. E eu acho que de todos os pontos mais complicados de você terceirizar a terapia para uma inteligência artificial, é o fato de quem está fazendo uma terapia, essa pessoa ela está com uma necessidade, Uhum. né? Muitas vezes de pôr para fora, de conversar, de melhorar um trauma, alguma coisa assim. E muitas vezes essas pessoas, dependendo da condição, né, da doença, do que ela está passando por ali, essa pessoa ela está isolada, ela está Uhum. sozinha, ela está fragilizada, ela não tem pessoas que estão suportando ela de alguma forma. E aí Perfeito. entregar essa situação complexa num ambiente fechado, de uma sala, para uma inteligência artificial, cara, isso é muito perigoso. É muito É muito perigoso. perigoso mesmo, questão de vida e morte. Porque numa Agora, dessa, a inteligência artificial fala algo para essa pessoa,
Essa Uhum. pessoa sozinha toma isso como verdade e vai saber o que vai acontecer. Então você tocou num ponto assim muito importante, né? Eu sou terapeuta também, estou estudando psicanálise. Cara, é complicado. Então, assim, é muito Você, importante você trazer isso, porque me parece assim, que o ser humano ele gosta, né, de tipo assim, se eu puder não fazer alguma coisa, eu terceirizo, uhum. né? Mesmo antes de existir inteligência artificial, às vezes você, pô, eu posso pegar esse copo e trazer para mim, mas o Thiago está mais perto, vou pedir para o Thiago trazer para mim, Uhum. né? Então já existia essa tendência da gente terceirizar. Então o que me parece dentro do que você está falando é que ao invés da gente ampliar nossa capacidade, a gente está terceirizando a forma de pensar para uma inteligência artificial. Cara, e tu usou uma analogia muito boa, né? Porque você falou assim, cara, se eu posso pegar esse copo e eu não pego porque alguém pode pegar para mim, o que que acontece com o teu músculo? Ele atrofia. Muito bom, Então, exatamente. cara, tudo que você não fizer que pode você ser feito, né? Vamos lá, a IA é para amplificar, mas aquilo, ela vai amplificar o que você tem. Então, se você não tem nada, ou se você deixa de fazer, ela não vai ter que amplificar. E aí você vai atrofiar teu músculo, vai atrofiar teu raciocínio mental, tua lógica, né? Exatamente, Esse cara. risco é muito grande porque, de novo, é um atrofio que nem assim. Já é comprovado que o cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais você utiliza, mais ele vai se desenvolver e assim por diante. E olha que interessante, você me fez lembrar, muito antes da inteligência artificial, uma coisa que essa geração, né, até um pouco atrás, perdeu, né, com conta do computador, da digitação, muitas Uhum, pessoas perderam a capacidade de escrever. A pessoa vai escrever sim. uma carta, escrever um papel, ela reclama que a mão está doendo. Quantos cadernos de caligrafia você fez quando você era pequeno, Thiago? E isso tanto na escola quanto em casa, né? Porque esse era um dos meus castigos. Quando eu errava, eu tinha que escrever caligrafia, pra você ver. Exatamente, cara. Esses dias eu falando para os meus filhos, eles não acreditaram. Um dos meninos elogiou a letra da minha esposa, né? Aí Uhum, ela falou assim: mas minha letra nem sempre foi assim, eu fiz muita caligrafia. Aí eles, sabe? E é isso. Então imagina, nem existia inteligência artificial. O fato de você deixar de fazer alguma coisa, né, que a gente fazia, para mudar a forma, já tem isso. Tem pessoas hoje, adultos, que você uhum, olha a letra da pessoa, o que ela escreve, você às vezes nem entende o que está sendo escrito e elas nem são médicas, né? Porque normalmente o médico tem essa questão de rabiscar e tal. Então é perfeito. isso que você falou. Você vai deixando de fazer algo, né? E vai atrofiando, seja o pensamento, seja o músculo, seja o que for. Isso é muito E, importante, né? e uma curiosidade, uma curiosidade aqui, Jorge, nessa questão de atrofia, eu vi uma matéria esses tempos atrás que foi uma onde eu me preocupei, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que a alimentação é uma coisa importante, né? E aí, com o avanço da tecnologia, que a gente fez fast food, ou seja, continua sendo alimento, mas a gente sabe que a gente, né, com o tempo, se comer só isso, você fica com uma saúde muito ruim. Existe já um projeto e testes rolando, né? Porque o que acontece? Ah, na busca por ser mais humano, entendeu-se que experiências que hoje são de cunho humano, para os humanos precisa de sentidos, né? Então, ou seja, Uhum, cheiro, visão, escuta, né? E aí a gente está falando de terapia. Então, já existe projetos de terapia onde a pessoa vai para um consultório ou um virtual que ela põe um óculos, né? uhum, Ou uma cabine em que ela vê, ouve e cheira, tá? E aí muitas vezes trabalha até o tato, né? Por quê? Para que simular uma experiência de contato humano, né? E aí a pergunta e o quesito que estava finalizando é, poxa, tem coisas que a gente precisa do humano para se desenvolver, do humano para continuar vivo, né? Ou seja, essa interação humana, ela é uhum, saudável para o ser humano. E tem pessoas que hoje estão, por exemplo, né, já estão substituindo terapia por IA, mas não é um contato. Então, se eu substituir isso por uma realidade virtual, como vai ser isso, né? E aí a base disso era, tipo, quando você sonha, você tem todos os sentidos porque você está vendo. Daí uhum. você transformar isso para cá, né? Só que daí a pergunta final era, tá, mas será que isso vai ser o mesmo paralelo do fast food? Porque eu vou deixar de ter uma experiência real para ter uma experiência virtual.
Eu vou talvez ter os mesmos sentidos, mas dentro de mim, dentro da pessoa, pode ser que alguma coisa não aconteça. Por quê? Porque é a mesma coisa do que é real, do que é do virtual, né? Então, para você ver Sim. como a gente está caminhando, e ainda assim, como você mesmo falou, né? O que sobra pra gente é ser cada vez mais humano. Porque se a gente for engolido pela máquina, cara, não vai precisar de ser humano. E isso que você falou das experiências, né? Começou a falar da comida, me veio também essa questão, né? A gente, né, tentando resolver o problema da falta de alimentos, né? A gente criou a industrialização, né? Os conservantes e tudo mais. E hoje, depois de muitos anos, a gente percebe o quanto isso também não é saudável, né? Que a gente Uhum, precisa muitas vezes, né? Pessoas obesas, pessoas sofrendo, né, do coração, câncer, um monte de coisas que a gente percebe que vem desse advento da uhum, industrialização, né? Então, da mesma forma, acredito que daqui a uns anos nós vamos ter algumas situações psíquicas, emocionais e comportamentais, né, advendo dessa aceleração pela IA de sim. forma equivocada também, né? Então é muito louco isso daí. Mas assim, né? Como a gente sempre aqui busca olhar, né, o copo meio cheio e a Uhum, gente, você mesmo falou que não tem como a gente simplesmente fechar os olhos para IA, né? Para quem está nos assistindo, né, e muitas vezes percebe que, poxa vida, eu deveria então estar olhando para isso, eu estou ficando para trás, né, começa a ficar ansioso demais, porque não sabe para onde começar, o que aprender. Todo dia tem, parece uma ferramenta nova. uhum, Existe um site, eu não lembro o nome, cara, que, nossa, ele vai catalogando todas as IAs que aparecem. Cara, é um uhum, negócio, se você olha, você fica até maluco. Você fala assim, cara, dá um desespero, essa ansiedade. Tipo, meu, existe já sim. tudo isso. É IA para fazer isso, é IA para fazer aquilo, é IA pra... A pessoa se perde, né? Mas vamos trazer para o normal, né? Para uma situação saudável. Aquela pessoa que está aqui falando, poxa, Tiago, então como é que eu faço? Por onde eu começo? O que você pode sugerir, né? O que caminho você nos indica, ou quem está assistindo aqui o gravado, né? O ao vivo, como eu começo? Fala, pô, vamos supor assim, o Jorge já sabe e tal, mas nunca mexeu. Eu falo, cara, eu preciso mexer. Eu Uhum. entendi agora, por essa live, que eu preciso me ambientar. Eu preciso começar a entender. Por onde você indicaria essa pessoa começar? O que essa pessoa poderia fazer? Cara, muito legal falar sobre isso, porque hoje está muito fácil você sair dessa ansiedade para conhecer alguma coisa. Então, assim, eu lembro já logo de cabeça que tem universidades fora, nos Estados Unidos, mas daí tem empresas também como a Google, como a Microsoft, que elas têm cursos gratuitos de inicialização de IA, né? Então, ou seja, ali você já vai ter um apanhado e um conjunto de informações que vai te tirar dessa ansiedade, tá? Até para você entender como você coloca, como é que você entende, né? Uhum. Então, assim, eu faço um paralelo que nem planilha. Tem um cara que é expert em planilha. Mas você muda a planilha todo dia e você não fez nenhum curso para isso. Em algum momento vai ser isso. Só que hoje, como a gente está começando, é uma questão nova, e aí, como aconteceu no mercado na época, todo mundo teve que fazer um curso de planilha. Então, você colocava no currículo isso também, entendeu? Sim. Então, hoje, cara, minha dica para você que está começando ou então está nessa ansiedade para qual IA conhece, primeiro, não procura qual IA você começa, não. Pega uma empresa de renome. LinkedIn fala muito disso direto, então acho que as próprias IAs já têm curso sobre isso. Então, Cloud, eu sei que tem curso, Anthropic tem seu curso sobre isso, a Google tem curso sobre isso. Eu lembro da Universidade acho que de Massachusetts, também tem um curso que inclusive está traduzido para português também. Então tem bastante conteúdo nesse sentido. Não gosto da ideia de você ir para o YouTube, porque YouTube não tem uma sequência. É muito Uhum. conteúdo solto, e se você começar a buscar, você vai entrar na ansiedade, não vai sair disso, né? Então, ou Entendi. seja, o primeiro passo é se ambiente conhecendo o básico. Por que é uma LLM, o que é um prompt, o que é um prompt de contexto, que isso tudo é um início. E aí, hoje, os cursos, tem curso que até te entrega como se fazer um agente. Então, assim, isso aqui, você já vai ter, puxa, então, é isso que acontece quando você utilizar? É isso. Cara, isso já vai te abrir um horizonte muito grande, porque o passo depois disso é como é que eu me coloco nesse contexto. Daí nós voltamos lá no início da conversa, que é, cara, se eu sou um marqueteiro muito bom, peraí, deixa eu criar um agente que vai fazer o meu trabalho aqui, porque isso aqui eu sei que ele pode fazer. Porque você já entendeu onde encaixa o conhecimento, tá? Legal. E muitas vezes baixar, né? Ou acessar o site, né? Para ver, porque tem gente que tem até medo Sim. de entrar num chat GPT, num Cloud, num Gemini, né? Então, mas isso que você falou é muito importante, porque por mais que ter a ferramenta em mãos, é
ter um preparo mínimo. Perfeito. Porque senão você entra para um caminho também, começa a fazer várias perguntas, e aí você acaba se viciando, né? Viciando ali num contexto, sem saber as melhores técnicas, sem saber o que é um prompt, como fazer um prompt simples. Eu gostei bastante e, de fato, como você falou, existem bons cursos gratuitos, né? Ainda Uhum. mais das empresas que criaram algumas IAs, porque a tendência é que eles querem que você use da melhor forma, então eles preparam, né, esse material gratuito. Eu acho muito importante enfim, se você também tiver dúvidas, tenho certeza, né, que a gente vai marcar aqui o Thiago na gravação, Uhum. né, vocês podem mandar mensagem para ele, o Thiago é super acessível nesse ponto, né, se você tem uma empresa também e tá, poxa, eu percebi agora que a minha empresa precisa começar a engatinhar ali e começar, cara, manda uma mensagem para o Thiago. Nós recentemente fizemos um trabalho, ajudamos uma empresa que estava sendo enganada com inteligência artificial, então às vezes você vai gastar dinheiro à toa. Perfeito. Então o Thiago ele faz um trabalho de consultoria muito profissional e eu conheço, por isso que eu estou falando. Não tirei o Thiago do sovaco aqui, estou falando, não, o E- Thiago não, eu sei do que eu estou falando. Então, porque é isso, muito mais do que iniciar é iniciar bem, né? Isso. Preparado, capacitado. Não é que você vai ficar 3, 4 meses aprendendo para iniciar, mas começar, né? Já de uma forma bem tranquila. Tiago, E só um manda adendo lá. aqui, Jorge, para empresas, né? Muito para pessoa, mas para empresas, a minha dica é essa, tá? Contrate uma empresa que já tenha domínio, tá? Porque justamente esse é o ponto que o Jorge trouxe aqui, né? Existe muita mas até engano mesmo, tá? E às vezes não proposital do que fazer. Então, assim, é uma coisa que você faz nas atividades suas e algumas coisas para levar para o teu dia a dia. Outra coisa é como a empresa absorve isso, né? Então, contrate com um profissional que tenha domínio do assunto de inteligência artificial, porque, de novo, ele vai te entregar onde você tem que colocar e qual é o esforço que tem para isso. Tá? Hoje é justamente isso que eu faço nas empresas. Eu tenho um formato em que eu atendo as empresas justamente para entender a empresa e aí eu entrego um projeto, um plano de ação, ó, para você implantar na empresa hoje, teu primeiro passo é isso aqui. E aí ele vai lá, coloca naquela área, e depois entra aqui, e depois entra aqui. E a aplicação disso tem várias, mas você precisa saber por onde começar. Então, ao invés de sair fazendo, vamos botar IA e todo mundo agora vai ter um prompt, né? Porque ele vai colocar um prompt para todo mundo, o que que vai acontecer? Ninguém sabe utilizar. O que vai acontecer? Deixa eu ver empresa que botou IA para todo mundo e o custo da empresa praticamente duplicou. Por quê? Porque tem Não, questão de token, não sabe utilizar, tem questão de segurança, que você acaba colocando informações para fora, tem que ter um controle disso. Então, não é tão simples, então cuidem com esse assunto, porque se não for feito, o risco que existe é bem alto, tá? e aí você vai perder dinheiro, tempo, vai se traumatizar. Eu sei pessoas que falaram, agora não vou mexer mais com isso, que eu já perdi muito tempo e dinheiro. Exato. E aí a pessoa fica traumatizada. Né? Então, assim, né? Busque pessoas, busque o Thiago, por exemplo, busque um conhecido que conhece de tecnologia minimamente, porque às Perfeito. vezes, por conta da demanda e da necessidade, existem muitas empresas, muitas pessoas, tem pessoas que não sabem nem o que estão fazendo, né? Uhum. Tem pessoas que estão querendo utilizar a ferramenta e não conhece de tecnologia, não conhece e está sendo enganada. E às vezes você chamar alguém conhecido, que conhece, né, um especialista como o Thiago, meia dúzia de perguntas, né? Essa história, né, linda, ela cai e você já, né, ganha tempo, ganha dinheiro, faz o investimento correto, realmente vai para um caminho certo. Então é muito importante. E Thiago, né, se você tivesse hoje começando a sua carreira, sabendo tudo que você sabe hoje sobre inteligência artificial, Uhum. quais competências você investiria para os próximos 5 anos, assim? Cara, excelente pergunta, tá? Por que eu falo isso? Porque eu tenho dito que, cara, hoje com IA tá mais claro que as pessoas precisam cada vez mais estudar, né? Ou seja, cara, como a gente comentou aqui no começo, eu testei e experimentei várias coisas. Então, cara, hoje com o que eu tenho de conhecimento faça o que tu gosta. Então, descubra quem você é para você fazer o que você gosta. Porque, cara, não preciso me preocupar com IA. Obviamente tem que estar entrando, mas eu Uhum. focaria em ter um diferencial meu. Seja como hoje eu tenho uma consultoria, ou seja, por onde eu cresci profissionalmente, Sim. tá? Então, eu focaria muito em questões como essa, né? Então, ou seja, qual é o assunto que eu mais gosto de fazer? Putz, se eu gosto de ser marketing, cara, eu vou me especializar nisso ao máximo
Porque, cara, quando eu tiver um conhecimento, um grande conhecimento, a IA só vai me botar lá em cima. Então, ou seja, há um tempo atrás a gente buscava pessoas com muito conhecimento. A gente vai continuar procurando, né? Não à toa, como eu não sei se você chegou a comentar aqui, tem empresas, tá? E aí não é só qualquer empresa, mas grandes empresas que estão recontratando pessoas com idade avançada, 40, 50 a Sim, mais, 60 a porque a mais e tudo. experiência, exatamente, porque a experiência está fazendo com que elas tenham sejam diferenciáveis no mercado, tá? Sim. Ou seja, o cara tá vindo aqui mais, mas o cara não entrega, o outro entrega. Por quê? Porque ele é muito bom nisso. Então, o conhecimento, ele está sendo ainda mais valorizado do que antes. Né? Ah, mas a IA Interessante. tem o conhecimento. Não, não é o IA que tem conhecimento, é você que tem o conhecimento para É, utilizar. e é contra-intuitivo, né? Porque a gente fala, bom, tá tudo lá Exato. na IA, então não preciso conhecer, não preciso aprender, e na verdade é o contrário, né? Até para você saber se ela tá, como a gente já sabe que tem uma tendência, né, a nos ludibriar, de certa forma, a agradar, se aquilo que ela tá Perfeito. falando é verdade, Ó, né? Porque um senão você outro. vai começar a passar vergonha, senão você vai começar a se enfiar em situações complicadas, né? Como já a gente vê aí algumas empresas, né? Que delegou muita coisa para a IA começou a fazer um monte de barulho, um Perfeito. monte de coisa errada, né? E então assim, e uma coisa que você falou é muito importante, né? Você realmente investir em você, entender, né? Autoconhecimento, saber o que você gosta, porque aí você sabendo aquilo que você tem uma propensão, um talento, né? Uma inclinação maior, você faz um estudo e uma especialização direcionada para aquilo que vai te fazer bem. E aí você coloca Perfeito. em cima disso e deita e rola, né? Como a gente costuma dizer. Exato. Meu amigo, ó, estamos chegando aí na nossa hora. A gente tem um Uhum. quadro novo, né? Começou na semana passada de mito ou verdade. Tá bom? A ideia aqui é simplesmente eu vou fazer uma afirmação, você vai me dizer, dentro da sua ótica e experiência, se é mito, verdade ou depende. E aí, se você Ah. quiser dar uma explicação, dependendo daquela coisa, ok. Senão a gente vai, porque é muito disso, né? Uhum. Então, vamos lá, ó. Primeira afirmação. A inteligência artificial vai acabar com milhões de empregos? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, só que vai criar outros novos empregos que a gente não sabe, né? Então, esse aqui é um ponto. Aconteceu em outras Legal. revoluções, tem empregos que morreram, mas vão surgir novos. Boa. Quem não aprender a usar IA vai ficar para trás profissionalmente? Vai. E isso é muito verdade, tá? A gente já falou muito sobre isso, então, de novo, não é um caminho sem volta. Legal. Fazer bom prompts, né? Saber fazer prompts será uma das principais competências profissionais do futuro? Mito ou verdade? Cara, verdade, mas quer dizer, mito porque já é, né? Na verdade, não é tão verdade que já é. Já tem empregos que colocam no negócio que é engenharia de prompt. Então Legal. já existe conhecimento disso e já está sendo cobrado, tá? Inclusive, essa é uma das habilidades que as pessoas poderiam, né, independente da área, independente daquilo que você gosta, independente daquilo que você entendeu que você faz, né, se aperfeiçoar em criar, saber fazer bons prompts, né? Porque isso eu É acho isso que é aí. uma coisa que vai ser daqui para frente, né? Sempre, né? E, bom, a IA vai permitir que empresas, né, equipes menores produzam muito mais, mito ou verdade? Verdade, tá? Tem um case numa comunidade que eu participo, em que ela na verdade, que ela está envolvida, ela é a sexta maior agência de marketing do mundo, tá? E ela é brasileira, tá? E aí, detalhe é o seguinte: a quinta maior empresa do mundo, que é a empresa que está acima dela, de marketing, ela tem, se eu não me engano, o número que ele falou na época, eu não lembro, mas tem, se eu não me engano, 434 funcionários, é um número mais ou menos assim, porque é uma Uhum. empresa global e atende todo mundo. A sexta maior empresa do mundo de marketing, ela tem 38 funcionários. Caramba, menos de 10%, é muito. Exatamente, tá? Então é um número bem diferente, assim, então é louco você entender esse tipo de coisa. Tiago, profissionais mais experientes podem ganhar mais vantagem utilizando IA? Verdade, já falamos disso também, tá? Um dado curioso também que inclusive aconteceu recentemente, que eu vi que a fábrica da Ford, ou seja, estamos falando de uma empresa automotiva, recontratou, se não me engano, 250 funcionários porque a IA não entregou. Ou seja, Olha, mesmo com robô, mesmo com IA, o fator humano não tinha tanta produtividade, olha só, produtividade, tô falando de qualidade também, do que a máquina. Então, sim, a experiência vai contar bastante. quanto mais inteligente a tecnologia se torna, mais importante ficam as competências humanas?
Com certeza, né? Foi o que a gente falou ali sobre focar em exatas e surgiu a IA. Eu acredito que a gente vai focar em humanas agora e vai surgir alguma coisa que a gente não sabe com relação a humanas, né? Eu até brinco que talvez a gente tenha talvez mais conhecimento sobre o que é lado espiritual ou intuição ou coisa do gênero, né? Porque a gente vai fomentar esse lado. E agora essa é bem provocativa, é a final aqui, ó. A Hum. IA não vai substituir você, mas alguém que sabe trabalhar com a IA pode substituir você? Mito ou Cara, verdade? isso é muito verdade, tá? Na verdade, já conhece. E detalhe, tá? É tão verdade que, na verdade, não é só usar IA, é quem usa bem a IA, tá? Eu já tive funcionários que usavam IA, mas não sabiam usar bem. Eu tive que trocar a pessoa mesmo assim, tá? Por quê? Porque não é só o uso da IA, é saber usar bem. Legal. E Thiago, para fechar, eu sempre faço algumas perguntas que são as mesmas para todo mundo, tá? E a Uhum. gente faz um fechamento aqui muito bacana e sempre sai uma coisa legal, um insight, uma frase. Então eu queria estender isso aqui para você também. Eu queria que você me dissesse uma frase, né, algum ensinamento que você gostaria de ter ouvido lá, não vou nem falar o ano, mas lá no comecinho da sua carreira, que você gostaria de ter ouvido, cara. Cara, ponho na carreira, né? Então, ou seja, cara, não tenha vergonha de ser você. Então, erre sem Nossa. medo, tá? Erre sem medo, tá? Eu acho que todo mundo já passou por um momento em que, tipo, fala, né? Histórias mais tradicionais. Fez o que o pai queria, fez... Não, cara, faz o que você tá querendo fazer mesmo. Invista em você e você vai errar. Então, erre sem medo. Cara, eu falo que esse finalzinho aqui é potente. Eu acho que não vai dar para ver, mas eu tenho tatuado aqui assim, ó, seja você e coragem. Porque para ser você precisa ser corajoso e é isso, Aham. cara. Você trouxe basicamente isso, porque no final das contas, cara, é você que vai, né, precisar dar conta da sua vida, né? Uhum. Vai prestar contas para Deus, para quem acredita, assim como eu e você, né? Sim. Enfim, então não adianta você se moldar. A gente falou muito de ser humano, né? Então, Uhum. assim, apesar de nós sermos da mesma raça, da mesma espécie, cada ser humano é um universo à parte. E Perfeito. se você se permite ser esse universo, é onde você se destaca. E com certeza, com IA, sem IA, é isso que vai fazer você realmente florescer. E, Tiago, o ensinamento do seu pai, ou de uma figura Uhum. masculina, pode ser um professor, um amigo, uma pessoa mais velha, um avô, um ensinamento de uma figura masculina que você carrega até hoje na sua vida ou na sua carreira. Cara, o ensinamento é encoraje as pessoas à sua volta, tá? Encoraje as pessoas à sua volta. Eu tenho gravado dentro de mim uma cena de um filme que é o Coach Carter, né? Para quem assiste, eu sempre assisto, de tempo em tempo eu reassisto, tá? Mas é onde ele fala, tem uma cena específica que ele fala sobre você deixar quando você se conhece, né, e deixa a sua luz brilhar, essa é a frase dita no filme, você automaticamente libera para que os outros façam o mesmo. E aí, Legal. quando você faz isso, você precisa fomentar isso, né? Então, eu levo isso, inclusive, para a área profissional, porque muitas vezes eu quero alcançar um cargo novo na empresa, mas eu preciso que alguém fique no meu lugar. E como é que eu faço isso? Encorajando as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas que estão abaixo de mim. Então, quando você encoraja as pessoas à sua volta, você cria um ambiente onde, né, você está plantando e você vai colher isso de outra forma. Então, essas pessoas que foram encorajadas, elas sempre vão ser gratas a você, né? E isso volta. Perfeito, cara. E o ensinamento de uma figura feminina ou da sua mãe que você carrega até hoje? Cara, aqui é bem fácil, tá? Na minha família, a gente tem nossas dias de café, né? Agora a família está espalhada pelo mundo, mas a gente tem os nossos cafés. Então, para mim, a questão de diálogo, troca e abertura é um ponto muito forte, assim, né? Então, ou seja, acho que a gente acabou desenvolvendo e eu aprendi, inclusive, dentro de casa, né? Às vezes estava com minha mãe, porque fazia a mesa de café e a gente ficava a manhã inteira conversando. Às vezes a gente bota online aqui e fica conversando um tempão também, passa tipo Legal. 15 minutos, fica 4 horas, né? Ou seja, essa questão do diálogo e de abertura é uma das coisas que você te libera para outros lugares, né? A gente falou um pouco sobre vulnerabilidade e, de fato, o meu lar hoje, né? A minha casa, a minha família, de onde eu vim, foi um lugar de muita vulnerabilidade, de muita permissão e de muita conversa, né? Então, Legal. aprender a conversar, poder se expor, gera conexão, né? Então, acho que esse é o ponto que eu trago para
Não, e Inclusive é muito, profissional com a minha mãe. Tá? não, e é muito importante isso que você falou, né? Tem muito a ver com o nosso programa aqui, enfim. Mas é isso, cara, por isso que eu gosto tanto de café. É claro que eu gosto de um bom café, mas é porque o café ele faz isso que você acabou de falar, Uhum, né? De acontecer essas conversas, essas trocas, né? A gente sentar ao redor de uma mesa ou até mesmo virtualmente falando, hoje é tão gostoso, né? Eu tenho uhum, parentes também, como você falou, espalhados pelo mundo aí, às vezes a gente sente a saudade, né? E ligar um celular e conseguir falar, botar um café e ter essa troca, cara, isso, né, novamente, é o que vai sobrar pra gente também, como sendo perfeito. humanos, né? E muito bom, cara. E ó, a gente gosta de café sim, mas a gente gosta de livros também nesse programa. Boa. E eu queria que você pudesse, né, indicar um livro, pode ser um livro sobre inteligência artificial, pode ser um livro que mudou a sua vida, um livro que você fala assim, cara, olha, se você tiver possibilidade de ler esse livro, que você ponha na sua lista, porque nós vamos botar na nossa aqui. Que livro que você indicaria, meu amigo? Cara, um livro é complicado, tá? Porque, como eu falei, Eu a gente sei, vai eu sei. experimentando, a gente vai marcando algumas coisas. Mas eu lembro de pelo menos uns três, tá? E eu vou deixar aqui os três, porque, bom, primeiro, como a gente falou de autoconhecimento, cara, eu vou trazer a Bíblia, primeira coisa, né? É porque, ironicamente, eu fui cristão e eu fui ler a Bíblia uma vez inteira há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, é recente. E, meu amigo, é impressionante o conhecimento que tem lá dentro, é Parece impressionante uma inteligência aquilo, artificial, né? aquilo que se é aplicável. Então, é uma coisa muito, muito louca, assim. E dentro da Bíblia, especificamente, né, o livro de Provérbios é um livro que você, assim, releia porque serve para a vida inteira. Então, essa é a primeira coisa que leva para a vida e te guia, assim, né? Muito bom. Do âmbito profissional, eu lembro de um específico, tá, agora, que é do Flávio Augusto, que é o ponto de inflexão, tá? Justamente Muito porque, bom. nesse caso, ele fala da história dele, mas ele fala de como, ele mostra como foi a jornada dele com a família junto, né? Isso aqui é um ponto bastante importante, que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, e aí você, sim, lá você fala sobre um pouco do que eu falei de que acreditar em você mesmo, Uhum. né? Então, muitas vezes estava todo mundo dizendo ao contrário, e você tem que ir. Então, isso serve muito para a vida profissional e para a vida pessoal também. Então, eu coloco esse como, como um meio termo entre profissional e pessoal, tá? E no âmbito profissional, tá? Já que eu falei hoje, inclusive, falei sobre empresas, né? Sobre Uhum. empresas de, cara, tem que melhorar processos, tem que expandir, tem que crescer alguma coisa, tá? É um conhecimento talvez que para quem está pensando em colocar IA é bom entender primeiro esse tipo de coisa para antes de pensar em IA, tá? Legal. Que é um livro chamado Repensando Empresas, tá? Então, ou Na seja, minha lista, está na minha lista. Eu não li é ainda. isso que ou melhor, desculpe, Repensando Agilidade, tá? Que, cara, ele fala justamente sobre você estruturar uma empresa para que ela seja primeiro tenha gestão. Cara, e depois de novo, se você tem o controle da tua empresa, tem processos muito bem montados, você consegue de fato aplicar, aplicar a IA, tá? Porque de novo, você vai entender onde tem que entrar, você vai entender o fluxo dela como um todo. Então é aí que é nesse ponto, inclusive, que eu atuo como consultor bastante, tá? Nesse ponto. Então eu sempre vejo assim que todo mundo cria empresa, estrutura, mas ela não cresce, ela incha. E como é que se estrutura? Então também é Ô, importante Tiago, você pensar dessa forma. você falou do Pensando em Empresas, que foi o que eu falei que está na minha lista, mas esse Pensando em Agilidade, é isso? Repensando a agilidade. Repensando Agilidade. Esse eu não Isso. conheço. É. É um livro pequenininho até, bem tranquilo de, Uhum. de ler, mas como eu falei, existe um movimento, né, que foi muito forte nos anos 2010, que é sobre agilidade, mexe na Sim, cultura da empresa, sim. né, com relação principalmente a processos e comportamentos da empresa, mas ele muda a forma como você olha o trabalho dentro da empresa, Que tá? legal, que legal. Então, assim, fica bem mais fácil, na minha opinião, fica bem mais fácil de uma vez que você tem essa estrutura montada, você ir embarcando Colocar o agilidade resto, em, né? em pontos, exatamente, Muito tá? bem. E para finalizar, meu amigo, ó, qual foi o melhor café da sua vida, ou um dos cafés melhores da sua vida? E veja, ó, antes de você responder, não precisa ter sido o mais gostoso, não. Claro que se foi gostoso, melhor. Ok. Mas sabe, a gente ainda mais que trabalha em tecnologia, às vezes a gente tem uma máquina de café que o café é ruim pra caramba, Uhum. mas a gente está ali e aquele momento daquela conversa surge um insight, surge uma coisa, às vezes você encontra com alguém, não tem um café legal, mas você está ali, pede um café
e surge um papo, né? Você lembra algum momento especial regado por um café que fez uma mudança, e claro, que você possa compartilhar com a gente, né? Sim, sim. Cara, eu vou reforçar meu café com a família, né? Então, assim, o que eu falo pra ti. Eu tenho a bênção de ter uma família que se desenvolveu, Que né? legal. Todos eles eu tenho uma admiração em particular. Então, por exemplo, minha mãe é psicóloga, para começo de conversa. A minha irmã é, experimentou também várias experiências profissionais, viajou o mundo. Família mesmo. Ela fez formação acho que de yoga, se eu não me engano. Cara, assim, ela me trouxe para um lado humano bem diferente, né? E o meu irmão é um cara que eu acredito que dentro da família é o mais bem-sucedido, assim, né? A gente até brinca um pouco, né? Porque é um cara que se desafiou, cresceu, mostrou como faz. Ele tem, eu acho que, princípios bem consolidados, assim. Legal. Então, eu olho para todos eles, eu consigo beber de algo novo com eles toda vez que eu converso, né? E é Muito muito bom. legal ver eles crescendo, ver eu crescendo também. Então, cara, E essa isso serve troca, né? então serve para o profissional, serve para o pessoal. Os momentos de café com a minha família, quando a gente está conversando, é muito interessante porque a gente às vezes até se entra em conflito em ideias, porque a gente discorda umas coisas das outras, mas no final todo mundo entendeu e todo mundo às vezes está pensando parecido, porque a gente conseguiu divergir e convergir em algum momento, porque aquilo lá é crescimento, né? Isso é maravilhoso, porque no final das contas, se você observa a palavra discutir, né, a gente acha que é briga, mas na verdade não. Exato. E discutir no bom sentido é justamente isso, apresentar ideias, mesmo que distintas, muitas vezes entender, por mais que você não concorde, entender a opinião do outro, entender o que o outro está pensando, isso faz com que você cresça. Muitas vezes porque às vezes as pessoas falam assim, eu gosto de falar com fulano porque o fulano pensa igual. Mas a gente cresce muito com pessoas que pensam diferente. Até Perfeito. porque essas pessoas têm argumentos que fazem a gente é, revalidar aquilo que a gente pensa. Né? E a gente Uhum. cresce como um todo. É muito legal isso que você traz, porque de fato é muito sobre isso. E meu amigo, um presente para você no final. Estou aqui com o meu baralho sistêmico. Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa que você está intencionando, né? Talvez uma Uhum. conquista, talvez um projeto, né? Às vezes está passando por algum desafio, claro, novamente, que você possa compartilhar com a gente. Claro, claro. Eu vou tirar uma carta aqui, nós vamos ver o que acontece, se faz sentido ou não, a gente conversa um pouquinho, para a gente finalizar esse programa maravilhoso, a gente já passou um pouquinho da hora, mas é isso, gente. Esse papo ele vai ficar gravado no meu Instagram por 24 horas, depois vai para a plataforma da comunidade, você pode fazer um cadastro, e não somente assistir esse programa com o Thiago, mas todos os outros 21 programas que nós já temos na Legal. plataforma e os que vão, né, por vir aí. Então, Thiago, tem alguma coisa que vem na sua cabeça, assim, algo que você está pensando, que você possa compartilhar, que a gente possa falar aqui rapidamente? Claro, tem sim. Eu estou num momento justamente de fazer um equilíbrio profissional, pessoal, né? E de propósito, vamos dizer assim, né? Tem o lado espiritual, vamos dizer assim, né? Então, como eu comentei, até eu já fui músico por um tempo e aí eu estou retomando um pouco disso. Então, como é que eu encaixo isso, mais isso, né? Tem que dar foco. Então, ou seja, precisa haver um equilíbrio, porque a gente também não aguenta muito tempo se for muito, né, no negócio. Eu sei que tem momentos e tal, mas a gente precisa de equilíbrio, né? A gente precisa saber encaixar as coisas e saber qual é o momento, né? Então, equilíbrio muitas vezes tem a ver com esse é o momento do foco, esse é o momento daquele outro foco. E acho que eu vi uma vez a minha irmã falando uma frase que eu sempre esqueci também, que uma vida equilibrada, ela é feita de momentos de radicalismo, né? Ou seja, o homem é que nem um pêndulo, ele vai para as duas pontas, tem um momento que ele. Então, teve momentos que teve pessoas se radicarem no trabalho, pessoas se radicar em alguma coisa, mas uma hora a vida encaixa. E aí, porque ela precisou, foi encaixa com os momentos certos, né? São de momentos. Então, auxiliar mais ou menos isso, tá? Uma questão de Tá. equilíbrio. E ó, antes de eu te dar esse presente, eu vou te dar um outro presente que eu senti aqui no meu coração. Depois da live eu vou mandar mensagem para você, eu vou fazer uma sessão de diagnóstico com você, para a gente você trazer essas questões, a gente discutir ali de uma forma Boa. bem tranquila, porque pode ser que te ajude de alguma forma, tá? Amém? Então, vamos lá. Então, essa questão de manter Boa. o equilíbrio, de certa forma, né, de ressignificar um pouco o momento, né, de vida, dentro Uhum. daquilo que você trabalha, dentro das áreas como um todo. Então, vamos ver o que sai aqui para a gente. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
que me vem quando eu falo isso, né? Vou ler novamente, depois eu mando uma foto para você. Ó, o Uhum. mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Tiago, me parece assim que por tudo que você está observando dentro dessa nova fase, talvez tenham coisas que não foram ditas, né? Por você ou por outras pessoas. Então, quando você pensar nessa nova fase de vida, né? Muita coisa, né, como está dizendo aqui, já foi dita, mas observar aquilo que você muitas vezes está sentindo e não verbalizou. Porque isso pode te auxiliar, te orientar, né, em entender esse movimento todo. Porque aquilo que Uhum. está claro, aquilo que já, né, viveu, foi dito, foi experienciado, cara, isso está muito nas suas mãos. Perfeito. Mas aquilo que você muitas vezes está sentindo agora, até para fazer esse movimento, e que às vezes você não verbalizou, né, com a esposa, com os amigos, com a família, às vezes é isso que você precisa olhar agora para que feche esse ciclo, sabe? Uhum. Bom, foi isso que me veio, que fez, não sei se faz sentido ou não, mas eu estou curioso muito para saber dessa nova fase, vamos conversar também, e me fala Vamos. aí, né, se fez sentido ou não. Tem sim, tem sim. Acho que a gente até pega, dá para usar um pouco do ensejo que a gente falou, que é o fator humano que conta, ou seja, não é uma coisa que é tão exato assim que a gente tem que olhar e tem que ficar prestando atenção mais no, talvez no que a pessoa tem dentro mesmo, no que vale é importante, e isso, como a gente comentou também aqui, é um autoconhecimento, né? Então, muitas vezes é olhar para dentro de si, né? E ao invés de ficar olhando para as coisas que estão à volta. Então, Porque esse incômodo, né, que você está tendo, porque você está querendo fazer uhum, alguma mudança, alguma coisa está te incomodando. E às vezes você olha para esse incômodo e percebe, e pode parecer que seja algo que esteja no fora, como você falou, aquilo que está isso. visível. Mas olha para dentro mesmo, porque às vezes o que não foi dito, o que não foi sentido, é o realmente, vamos dizer assim, o motivador real para toda essa mudança. Perfeito. E, Thiago, de verdade, queria muito agradecer você que está aqui nos assistindo, né, e que assistiu, vai assistir o programa. Acompanhe o Thiago, vou dar o espaço aqui para ele falar um pouquinho sobre ele, do serviço, das coisas dele. Assim, ele é um Uhum, profissional extremamente sério, né, tá bom. princípios e valores, muito, né, galgados ali. Ele é cristão, assim como eu também, né? E então você imagina aí a seriedade de todo esse trabalho. Queria muito agradecer por você de pronto aceitou meu convite e foi um programa maravilhoso. Tenho certeza que você que está perdido aí com relação à tecnologia, a IA, está escutando muita coisa. A gente escuta demais e se amedronta muitas vezes porque não sabe para onde ir. O que o Tiago trouxe aqui para nós realmente vale ouro. Então, observa, se você tiver dúvidas, pergunte a mim, pergunte a ele. Eu tenho certeza que ele vai ser solícito e te apresentar, te conversar, enfim, te ajudar de alguma forma. E é isso, meu amigo. Obrigado, a palavra é sua. Fale sobre o que você quiser. E gratidão mais uma vez. Tá bom? Então, obrigado também, Jorge, né? Foi uma grata experiência, né? Bom saber desse teu movimento. Bom, gente, do meu lado aqui, posso falar sobre principalmente o meu trabalho, né? Então, ou seja, hoje eu atuo como consultor, tanto para empresas quanto para inteligência artificial, tá? Na parte de consultoria de empresas, eu justamente ajudo a estruturação de empresas, ajudo a adoção de agilidade, para quem conhece agilidade também, e também ajudo muito na gestão de produtos. Então, Entendeu? onde eu atuo na minha consultoria, que é a Growth and Flow, né? E dentro de inteligência artificial, tá? Eu atuo também como consultor, mas ajudo de novo as empresas a adotarem a inteligência artificial nas empresas, a como faz isso. Então, eu entrego um plano de primeiro para as empresas como adotar, o que tem que fazer antes e assim por diante. E também Legal. tem projetos específicos, né? Então, desde atendimento de um canal, WhatsApp e coisas do gênero que todo mundo já tem ouvido falar. Tá, mas antes disso, como falei, eu entrego um plano para que a pessoa consiga fazer essa adoção, entender por que vai ter isso e por que não vai ter, tá? Que é a Loop, né? Então, essa é a minha empresa. E Muito os bom. meus contatos estão aqui, tá? Tu já colocou aqui no negócio, né? Sim, vou Thiago.mundo, quiser me marcar todo chamar lá, mundo. Vou te marcar, vou deixar nos meus stories também. No meu feed vai ficar também, como eu falei, por 24 horas. Depois vai para a plataforma. Eu compartilho com você depois também, Thiago. show. Gente, é isso. Ó, eu posso dizer porque eu e o Thiago já participamos de algumas coisas juntos.
ajudamos já pessoas a perceberem ali que estavam sendo enganadas, de certa forma, com inteligência artificial. O diferencial do Thiago é que não são soluções genéricas, ele realmente vai olhar para a sua Perfeito. necessidade. Né? Às vezes você fala assim, tem uma solução aqui que é mais em conta. Né? Muitas vezes pode parecer, no primeiro momento, que é mais em conta, mas observe, porque às vezes uma coisa muito mais focada, direcionada para a necessidade real sua, tanto individual, da empresa, enfim, né, de um projeto, a médio e longo prazo é algo que dure, né, que permaneça, que dê resultados. Então, ele ajuda, inclusive, nessa questão, não só da implementação técnica, mas nessa consultoria, de fato, do negócio, enfim, em si, do produto. Então, assim, experiências, viram que ele é um multidisciplinar aqui. E o mais legal, né, de tudo isso é você saber poder confiar um profissional. Né? Então, se você está aí buscando e não sabe quem, né, porque tem muitas opções, eu aconselho você a buscar o Thiago, conversar com ele, ter um papo com ele, você vai perceber que tem uma diferenciação. E, meu amigo, estou esperando a sua visita aqui no interior de São Paulo, viu? Vou começar a te encher o saco, logo mais eu dou um pulo aí no sul também para a gente se conhecer, tomar um café. Combinado. Se conhecer não, né? Para a gente se rever, tomar um Isso. café aí, dar um abraço na família. Fique à vontade também para vir para cá, para Indaiatuba. O convite Pode está deixar. aberto e vamos fazer mais coisas juntos aí, que eu acho que tem muita abertura para isso. Com Uma ótima certeza. semana para ti e Para você gratidão mais também. uma vez, cara. Um abraço, viu? Obrigado também, cara. Um abraço, viu? Boa semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.